que bom ter você aqui com a gente. Hoje é um dia muito especial, porque temos de volta alguém que eu amo. A Verônica tá aqui com a gente. A Verônica, ela faz a pintura que eu amo, que é a pintura realista. Tava morrendo de saudade da Verônica, tínhamos feito as contas aqui. Já faz um ano que essa criatura não aparece, gente. Mas você tem todos os trabalhos que ela faz lá no nosso canal no YouTube. Porque a Verônica é uma das maiores pintoras, na minha opinião, ela é uma artista. Eu sempre falo que ela não faz pinturas, ela faz verdadeiras fotografias. E a gente está mostrando aí alguns exemplos daquilo que ela faz, porque a pintura dela é realmente um primor. E é muito legal quando você aprende, ela tem várias técnicas. Depois eu vou te falar dos cursos que a Verônica ministra, e são muito legais porque você pode aprender e faturar. Você tem que ter dedicação, paciência, não é difícil, mas você precisa se dedicar. Porque ao longo do tempo você vai aprendendo essas novas técnicas e vai criando várias possibilidades mesmo para fazer essa pintura que é realmente a pintura realista, porque se você prestar atenção mesmo, ela parece realmente uma fotografia. Então eu tenho uma alegria muito grande de ter a Verônica aqui com a gente, porque ela nos dá essa possibilidade de aprendermos essa técnica que é tão requisitada, porque fala a verdade, quem não gosta de ter uma obra de arte dessas em casa? É o tipo do pano que não é para você usar, eu sempre falo, é para você ter mesmo na sua casa. Até falava isso para a Andréia, que está estreando aqui com a gente hoje, que é para você ter na sua casa mesmo, para simplesmente enfeitar a sua cozinha, a sala. E hoje ela vai ensinar para a gente um muito lindo de Natal, porque essa época do ano é uma época que nos chama atenção, porque você tem essa possibilidade também de ainda fazer para presentear. E nós vamos falar de todos os cursos da Verônica. Esse é um dos que ela trouxe para a gente. Nós vamos ensinar o que está mais para cima e os meninos vão te mostrar também, porque são várias técnicas diferentes. Para cada pintura, ela tem uma técnica diferente. Olha que coisa mais linda. É o ginger que a gente ama. Lindo, lindo demais. Você vai aprender já já com a Verônica um pouquinho dessas técnicas. Não dá para ter uma aula completa. A gente já fez algumas séries aqui com a Verônica, justamente para você aprender mais detalhes. Mas numa aula você tem um apanhado para você começar a fazer e depois procurá-la para fazer os cursos que ela, em 2026, vem com tudo também, com os cursos que ela sempre ministra. E a Andréia está aqui ao meu lado, estreando hoje no programa. Era para a Andréia ter estreado a semana passada com aquele apagão. A gente não conseguiu trazê-la. Estou muito feliz de ter a Andréia aqui com a gente. Ela vai fazer uma carne em tiras muito gostosa com um creme de gorgonzola, que você vai adorar, e é uma receita super fácil. A Andréia atende em casa, então você pode ter o cardápio diferenciado na tua casa, e ela prepara tudo na sua casa mesmo, com a maior tranquilidade, na quantidade que você desejar. Tem o cardápio também super vasto, que ela atende não só em casa, a domicílio, mas também em recepções. Eu vou passar tudo para você também, para você contratar a Andréia. Então fique aqui com a gente, que você vai aprender a fazer essa delícia. Você viu que ela trouxe várias opções de acompanhamentos, o arroz, o frango alho e óleo, tem esse arroz delicioso também. E olha o prato principal, que lindo. De dar água na boca. Ficou linda, hein, Déia? Daqui a pouquinho nós vamos aprender a fazer essa delícia, certo? Vem pra cá, também estamos entrando em contato com o Douglas. Ele tem um projeto lindo também, que chama Salve Obreiros. Você vai entender um pouco mais. Que fala, não tem nada a ver com religião, ele até fala sobre isso nas palestras que ele tem dado. Ele criou esse projeto, é um movimento que está tomando conta do país para ajudar a proteger e também valorizar as pessoas que trabalham na construção civil. Pessoas do canteiros de obras mesmo, sabe? Desde os ajudantes até os engenheiros. Nós sabemos que são profissões bastante arriscadas e muitas vezes pela falta de conhecimento, você está vendo aí, porque o Douglas, ele saiu da construção, saiu do trabalho mesmo ali do dia a dia, e hoje ele tem uma empresa que presta serviços e ele criou esse movimento sabendo dos riscos. Porque fala a verdade, quando você passa em algum prédio, assim na rua, que você vê alguém pendurado, você já fala, meu Deus, será que não tem o risco de cair? Existem riscos sim, e nós temos visto, mostramos aqui para você ao longo deste ano, alguns acidentes. E por isso o Douglas tem feito reuniões como esta que você viu aí na tela, juntando pessoas do Brasil inteiro, na tentativa de fazer com que essas pessoas se sintam mais protegidas e obviamente mais valorizadas. Nós temos no universo de mais de 3 milhões de pessoas que trabalham na construção civil com carteira assinada.
E essas pessoas precisam dessa proteção e desse conhecimento, da profissionalização. Algumas pessoas muitas vezes são contratadas e nem têm noção do risco que estão correndo. Então existem várias normas de segurança que o Douglas valoriza dentro da empresa dele, até porque, como eu te falei, ele saiu ali da construção civil do dia a dia e hoje tem essa empresa que presta serviço, então é primordial na empresa dele esse cuidado com a segurança e também a valorização destas pessoas que muitas vezes são deixadas de lado. E nós precisamos ter cuidado quando fazemos isso, porque estamos falando de pessoas que constroem o nosso país. Você já pensou se nós não tivéssemos pessoas na construção civil, como é que seria? Quantos prédios você vê todos os dias em construção? As cidades crescendo nos 4 cantos do nosso Brasil. Então você vai conhecer um pouco mais do Salve Obreiros daqui a pouquinho. Vou começar com Verônica, para matar a saudade da minha linda. Seja bem-vinda, maravilhosa, Obrigada. Mais uma vez. Você já trouxe montado? Já, isso aqui é uma opção muito boa, eu vou falando com você enquanto eu abro as tintas. Tá. Muito boa para quem está começando, porque é uma opção já arriscada. Ah, onde eu encontro isso? Várias Mas já lojas vem no mercado. o pano riscado? Já vem riscado. Olha que legal. Esse, no caso, foi desenvolvido por mim. Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar lá nas redes Daí sociais. você está vendendo já o pano com o desenho, Vê? É isso? Isso, exatamente. Olha que legal. Mas se você Quer dizer, não... já facilita, né? Sim, mas se não quiser o meu, não tem problema também. Pode pesquisar, que na internet tem bastante, tá? Então, olha, a Verônica já vai usar um que ela também já comercializa. É legal porque você já pode comprar com a Verônica e já aprende também a pintura nas aulas. Então, esse é o que nós vamos fazer hoje. Você vai ensinar qual parte, Vê, hoje? Eu vou começar pela ginger, que Tá. é o que a gente gosta mais. E se de repente a pessoa quiser ampliar e colocar em outro lugar, também fica legal, né? Tá. Então eu vou começar por ela, tá? Tá. Como Tem você- vários detalhes aqui nessa ginger, olha, que a gente já tem o pronto aqui. Eu até coloquei uma vasilhinha aqui para você ver. O que diferencia a pintura tradicional da pintura realista é justamente esse sombreado que dá vida à peça. Quando você olha de relance, parece que você está olhando uma fotografia mesmo do biscoito, a fotografia dessa plaquinha. É como se a imagem tivesse um movimento, né, Verônica? Eu sempre falo Exatamente. isso. Essa a pintura realista, ela traz isso pra gente, é uma sensação de movimento no pano, né? Isso. Essa pintura a gente chama de lúdica porque é uma ginger com um gorrinho, né? Então, assim, mexe mais com o nosso imaginário. Mas eu sempre trago esses aspectos que você falou mais realista, que é para dar esse efeito mais 3D, mais tridimensional, né? Tá. Então, é isso que diferencia realmente. Não é aquela pintura que a gente chama de chapada, é uma pintura que tem um pouco de movimento. Que é o sombreado que ela sempre fala pra gente. Exatamente. Quando você vê esse sombreado aqui, esses sombreados é que dão essa sensação do movimento da peça. Quando você olha aqui, tá vendo? Se eu fizer assim pra você ver, você vai ver que dá a impressão de que tá tudo se mexendo. Ah, eu sou suspeita, né, Vê? Bom, vamos lá, meu amor. Vamos começar. Começamos pela ginger. Já deixei algumas cores aqui separadas. Eu sempre gosto de misturar algumas cores. Então, aqui no centro, a gente vai trabalhar um tom mais claro, ó. Porque é um biscoitinho, né? E ele já é mais amarelado. Então você separou Exatamente. uma espécie de um caramelo Isso, aqui com nós um estamos... amarelo fluorescente. Aqui a gente tá usando amarelo canário e aqui é o ocre e ouro. Deixa eu só pegar aqui para você que está em casa ver. Olha, o amarelo e o ocre e ouro. Então você anota essas cores. Se bem que a gente está passando na tela para você. Mas essa é a base das duas que você vai usar para fazer o rostinho. E o corpinho do também. biscoitinho. O corpinho também? Também. São essas duas cores. Daí você já anote para você ter essa possibilidade de comprar para ter na sua casa e ficar mais ou menos o mesmo tom. Às vezes a gente pode pensar assim, eu posso pintar tudo de uma cor só para depois vir trabalhando as outras? Na minha técnica, o ideal é que cada cor tenha o seu devido lugarzinho, para que a gente consiga encontrar esse degradê, tá? Uma cor com a outra. Lembrando, como eu sempre falo quando eu venho aqui, não existe degradê com tinta seca. Pode ser outro tipo de técnica, mas não o esfumado. Então, precisa das duas cores estarem molhadas pra gente fazer isso, tá? Daí você pôs um pouquinho de água aí nela. Não, ela tá pura. Ela tá Então, como vem no potinho tá. mesmo, tá bom? Você não precisou pôr nada, então. Não, o máximo por exemplo, aqui tá um pouquinho calor, mas vocês ligaram o ar. Então, não tá precisando. Mas se tivesse, você usa um pouquinho daquele diluente. Tá, nunca água. Água não. Certo. Nesta técnica aqui, a gente não Tá. usa água, tá? Porque senão ela vai ficar com o efeito aquarelado. Ó, aqui é a mesma coisa, eu quero dar uma separação, vou colocar um pouquinho do mais claro e ao redor eu vou colocando mais escuro, ó. E como que eu vou saber o lugar ideal para colocar o mais claro e o mais escuro, Vê? É sempre olhar o que tá por cima. Aqui, Tá. como é uma pintura lúdica, então a gente não precisa se preocupar muito a posição da luz no desenho. Certo. Diferente daqueles outros que eu trouxe de exemplo, em que a luz tá do lado esquerdo, então a sombra vai estar do lado direito. Tá. Aqui não.
Então aqui é assim, ó, tem alguma coisa em cima, então essa coisa que está em cima vai ser mais clara e a coisa que está embaixo vai ser mais escura, ó. Por isso que é legal, quando você ainda não tem muito essa noção, que você está começando, você copiar, né, Vê? Exatamente. Você ter, por exemplo, aqui nós temos esse. Nos cursos da Verônica também sempre vai ter aquele para você olhar, entendeu? Então isso vai te facilitando porque você vai olhar e vai copiar. A princípio, você não vai criar muito. Para você entender essa técnica, é importante que você entenda essa questão do sombreado, de onde tem que destacar, por exemplo, se você olhar bem, mesmo você estando olhando de ponta cabeça para você que está em casa, você vai ver que perto da boquinha, que é o lugar que destaca o sorriso, tá mais claro. Exatamente. Então você tem os pontos de luz mesmo para destacar onde é para destacar. É a mesma coisa aqui no cantinho, você consegue ver. Tá vendo como destacou? Aqui a gente mostra que é uma dobrinha e aqui tá mais em cima. Olha, tá vendo? Você consegue ver aqui a dobrinha do braço, você consegue ver que o sorriso já vai, lógico, não tá pronto ainda, mas já dá aquele ponto de luz no sorriso. Isso. Para você ter essa sensação. Para ficar mais fácil das pessoas verem. De cabeça para baixo? Pelo amor de Deus. É muita humilhação, né, Andréia? Eu tô aqui nesse sofrimento para fazer direitinho, ela vai me pôr de cabeça para baixo. Agora, ó, eu vou... você vai pintar tudo para depois fazer a sombra? Não, porque a gente quer a sombra bem suave. Então é importante que ainda esteja úmido. Peguei quase nada aqui, ó, do tom cerâmica, que é um tom mais avermelhado. Pro, quanto que eu coloco? Pouco ou muito? Eu gosto muito de pintar elementos de cozinha. Andréia, né? Andréia vai entender. Porque o forno, às vezes, da gente é diferente. Sim. Então, gente, se o seu forno for mais quente, queimou um pouquinho mais. E de um lado, às vezes, só de um ladinho. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito de pintar coisas de cozinha, porque tem essa liberdade. Eu pesei um pouco na cor mais escura. E agora? Não tem problema, gente. Olha só. Queimou um pouquinho mais, queimou um pouquinho menos, e assim tá tudo bem. Você tem essa possibilidade de fazer dessa maneira e não estragar a peça. Ó, aqui um pouquinho embaixo na boquinha, aqui um pouquinho embaixo no olhinho, ó, para dar aquela sobreposição que você mencionou, na bochechinha, porque tem que lembrar que na nossa ginger tudo é aquele açúcar, né, aquele glacê. Então vai estar em relevo, ó. Tá vendo como já dá uma sobreposição? Vou lavar o pincel só para tirar o excesso de tinta e a gente vai continuar esse processo aqui embaixo, ó. Quase nada de tinta, vem aqui no cantinho. Por isso que uma coisa importante que a Verônica ela tá fazendo dessa maneira para você mesmo entender. Não dá para você passar o amarelo e o ouro na peça toda, porque se você passar tudo para depois fazer esse efeito, não vai dar, porque vai secar essa tinta de baixo. E assim, a tinta não pode secar. Ela já sabe, porque ela já é mais rápida para fazer, que ela consegue fazer essa quantidade de lugares aqui sem a tinta secar. Exatamente. Agora, se você está começando e tem dificuldade, começa só pelo bracinho. Faz pedacinho por pedacinho. Para você não perder, porque senão você perde o sombreado. Você só consegue fazer esse sombreado, esse efeito, se você estiver com a tinta molhada. E não dá, como ela já te explicou, não dá para colocar água porque você estraga, vai ficar parecendo uma aquarela. Isso. E é o que a Keila falou no começo. Pintura, gente, é muito paciência, né? É prática. Eu acabo tendo muita prática, porque como professora eu acabo pintando todos os dias. E há quantos anos, né, Vê? Quantos anos você pinta já, Verônica? Uns 8? 27. 27? Não, você começou muito novinha. 11. Meu Deus do céu. Foi bem novinha. Olha, eu tô falando uns 8, meu Deus. Não, faz muito tempo. Profissionalmente, porque antes eu trabalhava em contabilidade, então eu levava como hobby. Profissionalmente fazem 10 anos, fiz 10 anos esse ano, em novembro. E daí, desde que profissionalmente você começou, você pinta todos os dias? Isso. E aí eu vejo a minha evolução. Quando eu pintava só como hobby, como eu não treinava sempre, a minha evolução foi um pouquinho mais lenta. Demora um pouco mais. Quanto mais a gente treina, mais evolução a gente tem. Você viu como já tá, você tá vendo aí na tela? Os meninos dividiram para você ver. Olha só como já tá adiantado. Lembrando que você não precisa ter essa pressa. A Verônica tá fazendo aqui para você que tá na sua casa entender. Mas no dia a dia, você vai aprendendo todos os dias um pouquinho, vai fazendo com calma. Se errar, a gente já ensinou aqui, tem lá no nosso canal. Você consegue passar a tinta de novo e começar tudo de novo. Exatamente. Não tem como não dar certo. Eu sempre falo que a gente dá jeito para tudo. Claro que tem algumas coisas que ficam mais fáceis que outras. Então, assim, vamos lá. Quando eu tô preenchendo, pode colocar bastante tinta. O que é preenchimento? Essa primeira cor de base que a gente passou.
Quando eu tô fazendo esse acabamento, pouquíssima tinta. Por quê? Porque se eu precisar de mais, é mais fácil colocar do que tirar. Do que tirar. Se der errado, é mais fácil ser consertar dessa maneira, né? Isso. Aqui, amores, é só vocês repetirem. Por que eu não vou fazer? Para que eu possa ensinar um outro pedacinho para vocês, tá bom? Eu tô olhando então, aqui ó, é tudo repetido. Depois de seco, a gente vai dar uma leve reforçada na sombra com uma cor mais escura, mas eu vou esperar secar um pouquinho para mostrar. Certo. Vamos fazer o gorrinho, que é importante também. Deixa eu abaixar aqui para você que tá na tua casa ver o gorrinho melhor aqui na maneira que eu coloquei para apoiar. Ó, então nós vamos para o gorrinho agora, que os meninos vão te mostrar já o gorrinho, que é esse daqui que a Verônica vai fazer. Mesmo sendo assim, lúdico, como eu falei, que mexe com o nosso imaginário, ainda assim tem essa... Dá pra gente ver a dobrinha, dá pra ver os detalhes. Então vamos lá que eu vou mostrar. Vou começar aqui, Ficou lindo esse gorrinho. Obrigada. Não, e o que eu não aguento nessa pintura, Deia, se você olhar, e você que tá em casa, o olhar do bichinho, dá uma olhada na tela. Não é real? Parece que ele tá olhando pra gente mesmo, gente, olha. E tem uma carinha assim de que parece que vai escorrer uma lágrima. É muito lindo isso, que é o que difere, que você consegue quando você faz a pintura realista. Senão você não consegue fazer, olha que lindo. Ó, aqui eu trabalhei com imagem púrpura, linda, que é o tom mais escuro. Olha, linda. E agora eu vou trabalhar com o vermelho vivo no final, ó, preenchendo. E eu posso passar por cima das bolinhas, tudo bem, que depois a gente vai pensar nisso. Isso, ou a gente pega um pinta-bolinha, ou a gente pega um stencil. Pinta-bolinha? Pinta-bolinha é uma ferramenta para quem já pinta, que tem 4 ladinhos. Existem 2 pinta-bolinhas, de ladinhos mais grossos e de ladinhos mais fininhos. Mas para quem não tem, tô começando, vou ter que comprar uma ferramenta, pode usar o outro lado do pincel, ó. Mas esse pinta tem os buraquinhos do tamanho, é isso? Tem, legal. Tem o buraquinho certo. Gente, mas eu acho que se você quer aprender, você tem que ter o material, né, Verônica, para facilitar a vida, né, gente? Mas é que às vezes... É um investimento, né? Que às vezes a pessoa fica com medo de não dar certo, mas vai por mim. Dá certo sim. Dá certo. Tem os vídeos lá no canal do programa para vocês assistirem. A gente sempre traz muitas dicas. E como é que você está fazendo com os teus cursos? Você está disponibilizando em Hotmart essas coisas? Sim, tem plataforma. São todos em plataforma, tudo né? Tudo gravadinho. Todos os trabalhos que eu trago aqui para vocês verem, todos eles têm vídeo aula. Mas você está fazendo também naquele esquema da aula live que você fazia? Faço sim. E faz aula individual e faz turma também presencial ou você está fazendo só online agora? Não, tem presencial também. Tá. Então você vê, tem várias maneiras. Você pode fazer a aula presencial, fazer a aula individual. Depois você pode ter o curso na plataforma, porque daí você vai vendo no dia a dia aquilo que te falta durante a aula e vai assistindo pausadamente para poder aprender direitinho. Então tem todos esses detalhes para você ter essa possibilidade. Os meninos já colocaram aí na tela para você já conversar com a Verônica, porque para você comprar o curso não precisa pensar em final de ano, nem início de ano, nem férias. Não, também pode se dar de presente agora, ou pode dar de presente de amigo secreto. Eu adoraria ganhar esse tipo de coisa de amigo secreto, eu acho muito legal. Você tá ganhando uma forma de ganhar dinheiro. Exatamente. Ó, aqui na bochechinha, espera secar para sombra e luz, tá? Bochechinha, ó, rosinha. Certo. É a mesma coisa que se faz com os botões, mudando a cor só. Tá. E depois um tiquinho de nada de púrpura aqui embaixo, ó. Sempre pega um pincel menorzinho para fazer esses detalhes. Ó. Vou tirar o excesso de tinta do pincel. Eu achei que o púrpura dominou muito. Vou pegar um pouquinho mais do rosa, que é o rosa chá, ó. Delicadamente, não precisa apertar muito o pincel. Por isso que tem que estar molhado. Isso, senão eu não consigo fazer essa correção. Você não consegue fazer. Tá? Ó. Tá. Certo? Certo. Então já ensinamos a bochecha, ensinamos o corpo, que o corpo já está pronto. Isso. Agora eu vou ensinar o olhinho. Certo. O olhinho eu usei 2 cores nele. Eu usei o preto e usei o sépia. Depois de seco a gente ilumina e faz aquele detalhe que você gosta, que dá aquela luminosidade. Aqui no risco ele tem a pupila e tem também essa parte branquinha. No meu, eu fiz todo o pretinho, tá? Mas aí vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Aqui eu vou fazer ele todo pretinho. Venho aqui... Vou pintar, ó, de preto de um lado, em cima. E a sensação desesperadora que vai dar errado. Todo mundo tem essa sensação. Porque pintou o olho inteirinho de preto, você fala, pronto, já era o trabalho. Aqui com sépia, ó. E eu tô vendo que você colocou um pouco mais de tinta nele, né? Parece que deu uma carregadinha mesmo, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque eu tô usando um pincel, é até bom você falar, eu vou mostrar. Eu tô usando um pincel que ele tem a ponta mais suave, ó. Por quê? Porque ele é pequenininho e aí eu consigo fazer os cantinhos. Só que quando o pincel tem a ponta suave, a tinta não penetra na trama do tecido. Então a gente põe um pouquinho mais de tinta para ficar bem úmido e aí sim entrar na trama do tecido. Certo. Tá bom? Entendi. Por isso que eu coloquei mais tinta nesse caso.
Olha, já passou aí na tela, mas eu quero falar para você os contatos da Verônica. No Instagram, você tem bastante informações também e tem o link na bio para você saber todos os detalhes dos cursos, que é o V Artes, está aí na tela para você. No Facebook, V Artes Presentes, porque ela também faz encomenda, tá? Ela aceita encomendas. Então, ela, além de aulas, ela também faz para a venda, para comercialização. Na verdade, não faço, não. Você não está fazendo mais? Não. Porque sério? Não dou conta. Não dá tempo. É só aula, só. É. Então, olha, não é nem encomendas e cursos. Tira pra mim, tá, Emerson? Que são só os cursos da Verônica. Não tem mais a encomenda. Você vai aprender a fazer pra você fazer na sua casa. Eu só faço É verdade, Keila, não dá tempo. É só pra mim. Falando isso, eu vou abrir o meu, que eu amo. Só quando Daí ela pra pede. você comprar os cursos da V, porque assim, lá no link da bio você tem para comprar os que já estão nas plataformas. Mas nesse mesmo número que eu vou te passar, que é o 974751997, você adquire os cursos, mas também você combina com ela de fazer o curso online ou presencial. Isso. Eu falei para ela, eu quero um que não seja de Natal para usar o ano inteiro. E como eu sou muito fã de cupcake, eu não gosto de comer, mas eu adoro pintar, porque eu acho bem colorido. E é lindo. Aí eu falei, vou trazer um pra ela que eu gosto muito. Gente, não, e sabe o que eu gosto? Desse detalhe, que olha o que ela faz, ela ainda coloca o enfeite dele no mesmo tom, do mesmo jeito do cupcake. Olha, gente, pelo amor de Deus, coisa mais linda. É lindo demais. Obrigada. Meu Deus do céu. Obrigada, Vê. Maravilhoso. E essa cor eu não tenho, Vê. Olha que lindo, gente. O acabamento dele, lindo demais. Muito lindo. O acabamento é o maridão que faz. Sou eu que escolho, mas é ele que costura. Ele que costura, né? Vocês trabalham juntos. Você precisa trazer ele aqui, Verônica, pra eu conhecer. Preciso mesmo, verdade. Ah, como ele chama? Jô. É Josenildo, mas a gente chama de Jô. Jô, um beijo pra você, querido. Parabéns pelo seu trabalho também, que é lindo. Dia dar uma aula de costura. Vem. Ah, ele é mesmo, queria fazer o acabamento. Legal, vem, né? Vamos combinar. Porque olha que lindo o acabamento aqui, gente. Uma semana eu venho ensinar a pintar, na outra ele vem ensinar a costurar. Ah, eu quero ver você vir com tudo isso mesmo. Nossa, meu Deus. Venho. Ó, vou finalizando aqui essa parte pra ela. Aqui a gente coloca púrpura, preenche tudo, depois de seco ilumina com branco, tá? Certo. E no olhinho, depois que ele estiver seco, eu vou fazer agora só pra vocês verem, mas quando ele estiver seco, ó, vem com a pontinha do pincel ou pinta a bolinha e vai fazer uma bolinha, ó. Olha como dá toda a diferença. Só uma bolinha branca. É. E eu gosto de fazer mais uma pequenininha assim, ó, do ladinho. Que é o que dá essa impressão de que vai chorar. Exatamente. Mas daí depois, o que eu faço pra ficar com esse efeito todo? Deixa eu ver como eu coloquei aqui. Acho que eu coloquei um pouquinho de azul depois de seco. Eu coloquei azul depois de seco, mas tem que esperar secar. No vão dele eu coloco azul. Isso, mas tem que esperar secar. E termina então, Vê. Espera secar pra você fazer esse pra eu mostrar depois? Tá, pode ser. Pode fazer outra cor que não seja azul, Vê. Tá, pode ser pra então. gente mostrar. Tá, pra você que tá em casa. Tá bom. E a Verônica vai terminar no final do programa. Aí você A gente vai mostrar pra você esse olhinho. Vê, obrigada, viu, meu amor? Nada, Espero que a gente se veja mesmo o ano que vem. E aí vamos combinar com o Jô pra ele vir ensinar a costura. Tá, pode deixar. Douglas, boa tarde, querido. Seja bem-vindo ao Tudo de Bom pra você. Que alegria ter você aqui com a gente, Douglas. Oi, Keila. Muito prazer. Meu nome é Douglas, né? Você já citou aqui. A alegria é minha e o prazer é meu de estar aqui nesse programa com você, ok? Ô Douglas, deixa eu te falar, nós já mostramos você pendurado nos prédios, já falamos um pouquinho desse assunto. E primeiro de tudo, antes de nós conversarmos, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, porque eu estava vendo os números, né, Douglas? E eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, aprender a valorizar esses profissionais, que eu sei que é o que você tem feito, não apenas na sua empresa, mas também com esse movimento que você lançou e que eu sei, e você pode contar com a gente para tomar conta desse país. Para você que está na sua casa ter uma ideia, nós estamos falando de uma população de mais de 3.700.000 pessoas trabalhando com carteira assinada, dados de agora, de novembro. E para você ter uma ideia como esse número tem aumentado, a única vez que nós tivemos um número semelhante de trabalhadores em obras com carteira assinada, passando de 3.700.000, foi em 2013. Então, nós temos visto esse crescimento no mercado. E eu acho muito importante essa nossa conversa com o Douglas, para você entender que isso que você viu, as pessoas penduradas, é uma rotina na vida desses profissionais e que muitas vezes eles mesmos, quando são contratados, não têm noção desses riscos e a falta de informação faz com que as pessoas corram riscos maiores, né, Douglas? E o Salve Obreiros, eu estou vendo a tua preocupação em fazer com que essas pessoas sejam bem informadas, sejam valorizadas, sejam capacitadas. Por isso que eu estou feliz de ter você aqui com a gente, viu, Douglas?
Legal, Keila. Isso mesmo, tá? A gente tem padronizado, a gente tem elevado o nível, né? A gente tem aumentado os salários, a nossa empresa ela é uma referência nacional, então, assim, o mercado fica de olho naquilo que a gente está fazendo para seguir depois que a gente toma alguma atitude, faz alguma ação, eles seguem também. Então, debaixo da graça de Deus, a gente tem conseguido aumentar o salário do nosso nicho, né? A gente tem empregado boas pessoas, tem padronizado, trazido segurança para essa rapaziada que trabalha com obra. Isso tem sido bem legal, bem interessante, bem desafiador também, né? Imagino. São muitos desafios e a gente está colhendo bons frutos disso que a gente está fazendo, né? A empresa está expandindo, ela nasceu lá em Santa Catarina, e agora a gente está indo para todo o país. A gente já contrata mão de obra de todo o país, e aquela mão de obra que não consegue se deslocar, a gente está indo agora até as cidades para poder empregar muita gente, carteira assinada, seguro de vida, né? Tudo certinho como deve de ser. Isso é muito bacana. Ô Douglas, uma coisa que eu prestei atenção também, quando você fala desse movimento, você acredita que ainda falta conscientização por conta dos contratantes, falando em grandes empreiteiras e também em empresas de pequeno e médio porte? Porque eu acredito muito que a maior preocupação é, na verdade, muito mais na manutenção, nas empresas que contratam a manutenção, do que nas próprias empreiteiras. Porque a gente percebe que na construção, até me dá a impressão, estou te falando como leigo, me dá a impressão de que existe uma fiscalização maior, diferente daquilo que a gente vê quando nós falamos em contratação para reformas. Então, você tem visado isso, levar essa conscientização também para as empresas que contratam? Além, porque muitas vezes o profissional, ele, por uma questão de necessidade, acaba aceitando, né, Douglas, muitas coisas que ele sabe que pode colocar a vida dele em risco, né? Exatamente. O que acontece, Keila? As grandes construtoras, elas já têm os seus processos, já têm as suas culturas, né? E as empresas de reforma, que é o nosso caso, reforma de condomínio vertical, como que acontece? A demanda é muito grande. Então, às vezes, um bom colaborador, ele diz, opa, tem uma oportunidade aqui, a empresa não está dando conta de atender toda a demanda que chega para ela, eu vou abrir a minha empresa também. Então, aquele colaborador que não entende do empreendedorismo, não entende das leis trabalhistas, ele abre uma empresa dele, aí ele começa a chamar um amigo e outro, mas assim, vai levando do jeito que dá. E muita gente começa assim, tá tudo bem. O que falta mesmo é clareza, né? É processo, é comunicação, talvez, do governo, órgãos fiscalizadores, para padronizar o desenho de segurança desse pessoal, como que deve estar ancorado aos seus equipamentos, como que é os EPIs que eles devem trabalhar. Então, eles iniciam visando uma brecha, uma oportunidade assim, imediata, e é por isso que fica furado esse nosso nicho, né? Mas a gente tem trabalhado com muita força para padronizar isso. A gente está criando agora, desenvolvendo, uma coisa chamada escola de obreiro. É onde a gente padroniza o tipo de serviço, né? Então, assim, como que se executa o serviço? Processos, padrões, né? Para que o aluno desses cursos, dessa escola, ele consiga executar no mesmo padrão que a obra sua executa, no mesmo padrão que as grandes construtoras executam. Então, isso vai ajudar muitos empreendedores que estão iniciando agora, que estão começando agora. Isso fomenta a economia do país, fomenta a economia local. Existe, de fato, brecha no mercado para a gente padronizar mais profissionais à altura, a gente vai ter uma competitividade muito mais saudável, um cliente muito mais realizado por ter um profissional mais qualificado, né? E a gente está empenhado, trabalhando nisso para poder padronizar a mão de obra, digamos assim, no nosso Brasil. É um nicho esquecido, é um nicho pouco olhado. Agora, normalmente é aquele pessoal que não tem escolaridade. Pode continuar, não tem escolaridade, né? Agora, ô Douglas, o que me chama a atenção... normalmente pode falar, querido. Pode falar, querido. Pode falar. A gente está com um delayzinho aqui. Pode falar. Ô Douglas, o que me chama a atenção, pelo que você está me falando, não existe, então, além de uma fiscalização precária no que diz respeito às empresas de manutenção, a gente pode dizer também que não existem leis muito claras, normas de segurança muito claras para esse pessoal, porque, por exemplo, a gente sabe que nós estamos mostrando a foto sua pendurado. A gente sabe que existem equipamentos, mas não existe um órgão do governo que exija uma capacitação para isso, porque eu também imagino que não é qualquer um que sobe nessa cadeirinha e fica ali, né? Deve existir uma maneira certa de você se mexer, não só de você se prender ali, mas de você se movimentar no ar. Não existe essa capacitação? Não existe também essa exigência, consequentemente?
O que acontece? Existem as leis federais que norteiam como que deve ser o negócio no país todo. Porém, não existe órgão fiscalizador. Então, existe a lei. Mas daí é complicado, hein, Douglas? Exatamente. Então, existe aí lança a lei, mas não tem nenhum órgão que fiscaliza. Quer dizer, é quase que chovendo molhado daí, né, Douglas? E aí acaba trazendo... Mesma coisa que chovendo molhado, exatamente. Isso é muito ruim para todo mundo. Isso é ruim para o colaborador, isso é ruim para o empresário, porque isso fica uma competitividade desleal, né? Que pega aquele camarada que não se importa com segurança, não se importa com o procedimento correto, cobra muito mais em conta para fazer um serviço e vai entregar ali um risco gigantesco para o cliente, né? Vai entregar um serviço de má qualidade porque não entende dos processos, e aí é complicado. A gente precisa, sim, de órgão fiscalizador estadual, municipal, né, federal, para poder padronizar esse negócio que a gente está tentando fazer, tentando trazer. É muito grande, o Brasil é muito grande, né? Um país de muitas oportunidades, construção vem crescendo, muitos colaboradores, como você falou, existe ainda um déficit muito grande para a demanda que existe, né? Desses 3 milhões e 700, deveria ser 10 milhões de pessoas registradas para dar conta de toda essa demanda. E aí a gente está lutando, brigando para poder ajudar tanto o colaborador, quanto os empresários, quanto o cliente também, que merecem um serviço de qualidade e com segurança, né? Agora, tem uma coisa importante para você que nos assiste, principalmente você, que é síndico de condomínios, que a gente vê essa manutenção muito mais arriscada, acontece dentro de condomínios. Então é preciso que você tome cuidado quando nós falamos em barateamento excessivo de preços, porque existe aí um equilíbrio nessa diferença. Claro que pode existir uma diferença de preço aqui ou ali, mas cuidado também com aquilo que te oferecem num preço muito abaixo do preço de mercado, porque você pode estar colocando a vida das pessoas em risco. Então, quando você não tem essa conscientização, não adianta nada o Douglas numa ponta estar capacitando, estar através desse movimento conscientizando os trabalhadores e as empresas a fazerem isso, se você contrata qualquer pessoa que não tem nenhum histórico de um trabalho com segurança. Então, na verdade, isso é um trabalho de conscientização que precisa ser feito, que não adianta nada, que eu falei para você, chover no molhado, né, Douglas? É preciso que haja uma conscientização geral, da gente também que contrata, daquele que aceita trabalhar e das empresas que precisam entender que a gente não pode colocar a vida dos outros em risco, né? Exatamente, Keila. Muito bem pontuado por você. Não adianta, se o próprio cliente, o consumidor final, não tiver essa consciência de que ninguém faz milagre, né, Keila? Então, quem cobra muito barato, ele vai deixar alguma ponta solta. Então, assim, já tem a consciência de que se alguém cobrou um preço muito desproporcional, alguma coisa de errado tem ali. É muito caro hoje o custo da mão de obra, é muito caro hoje para ti estar legalizado, os impostos da nossa área são altíssimos, é muito caro. Então, assim, é bom, Keila, que tenha. Nas grandes cidades, eu estou no Espírito Santo, em Vitória hoje, e nas grandes cidades existe planilha orçamentária. Então, uma dica aqui muito boa para um síndico, para um administrador de condomínio, tenha uma planilha orçamentária que padroniza que todas as empresas entreguem as mesmas coisas. A mesma qualidade de serviço, a mesma segurança, os mesmos impostos. Isso já ajuda demais a padronizar a mão de obra, a segurança para todo o país, né? Douglas, eu quero te agradecer demais por participar do programa hoje e fica o convite para você vir a São Paulo participar pessoalmente, para nós falarmos sobre isso. Você conte com a gente para divulgar o movimento, para que nós possamos fazer essa conscientização, para que a gente tenha trabalho de qualidade, profissionais reconhecidos e o mais importante de tudo, a segurança. Para que as pessoas possam trabalhar com segurança e, consequentemente, nós vamos ver muito mais profissionais trabalhando com carteira assinada, porque, com certeza, esse universo é muito maior do que 3 milhões de pessoas, né? Não tem nem isso não tem a menor dúvida. Então, que você possa realmente conseguir através desse movimento, vai ser uma alegria te receber aqui pessoalmente, viu? Verdade, Keila. Agradeço a oportunidade, o universo é muito grande, nós temos 10 milhões de visualizações mensais no nosso Instagram, só desse nicho. Então é muita gente que acompanha. Pessoal que quer acompanhar mais o nosso trabalho, salve.obreiros. Já tá aqui na tela, ó. Já tá aqui na tela. Ótimo. Salve.obreiros. E também para você conhecer o trabalho da empresa do Douglas, é o Veloso Express com 2 L's. Está aí na tela para você. Veloso Press aí na tela para você ter mais informações também. Douglas, obrigada, querido. Um beijo para você. Valeu. Vem aqui visitar a gente. Vamos sim. Vamos lá. Obrigado. Tchau.
Nossa conversa com o Douglas vai ficar disponível para você no nosso canal. E agora eu vou pro intervalo rapidinho, porque a Andréia está com tudo pronto para nós fazermos essa carne deliciosa. São as iscas que você vai adorar. Não saia daí não, que é muito rápido. Você piscou, a gente já volta. Estamos de volta, vamos fazer esta delícia. Olha só os acompanhamentos da nossa isca. Olha só, e esse arroz, gente, esse arroz é com a amêndoa laminada. Eu amo, viu, Andréia? Isso, e tem raspinhas de limão. Nossa, é uma delícia. E aí tá o prato principal que os meninos estão te mostrando, que é a isca de carne ao molho de gorgonzola. Isso. Hoje estamos sem micro-ondas, daí a Andréia está estreando com mais um desafio. Colocamos tudo, é porque o micro-ondas, ele facilita a vida da gente, né, Andréia? No dia a dia, né? Sim. Hoje estamos sem micro-ondas, mas vai dar tudo certo do mesmo jeito. Seja bem-vinda, Obrigada. maravilhosa. Uma alegria receber você. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de ter a Andréia aqui com a gente. A Andréia é mestre em fazer aquelas recepções assim, intimistas, sabe? Para você que quer fazer um jantar na sua casa, ela tanto fica lá para servir, como ela deixa tudo pronto para você. E eu sempre brinco, mais importante, com a cozinha limpa. Exatamente. Com tudo lavado e arrumado, com né? Toda a organização. Eu faço tudo e depois você pega a cozinha mais certinho, do que é o que o povo gosta. Você não precisa ter preocupação nenhuma. Isso mesmo. Vamos lá, meu amor, por onde nós começamos? Déia, que carne você usa? Filé mignon. Filé mignon, que é o mais macio mesmo. É o mais macio. A gente pode substituir, às vezes, até por uma alcatra, se ela tiver um pouquinho. Isso que eu ia te perguntar. Quais as sugestões que você dá? Uma alcatra, isso. Tá. Até um colchão mole, mas para você não ter um trabalho de ter que cozinhar essa carne antes, eu recomendo o filé mignon, que a gente só dá uma seladinha mesmo. Que foi o que a Andréia falou pra gente, tá vendo? Ela corta no formato de iscas. Isso. E aqui essa não tá temperada. Não Vamos tá temperada. temperar com o quê, Déia? A gente vai colocar direto na panela, com um Sem pouquinho tempero. de azeite, sim. Tá. Pra dar uma seladinha e depois só um pouquinho de sal e pimenta. Por que eu perguntei pra Andréia essa história do tempero? Pode fazendo, tá, Déia? Tá bom. Porque a Andréia falou uma coisa importante. Ela falou, Keila, eu costumo usar alho pra fazer a cebola, os temperos normais. Mas tem gente que não gosta, por quê? Porque o gorgonzola é forte. Então, cuidado na hora de você colocar o sal. Se você não gosta muito forte, não coloque o alho. Eu prefiro, a Andréia também gosta, mas é uma questão de gosto mesmo, para você não sentir esse aroma muito forte. Esse aroma não, sabor muito forte, né, Déia? Exato, porque o gorgonzola por si só, ele é muito forte. Então, às vezes, os sabores brigam entre si, Quer né? baixar um pouquinho, Déia? Pode ser. Pode baixar um pouquinho. Senão ela vai fritar. Que não precisa brigar tanto, né, Déia? Não, só um não pouquinho que precisa. coloca. Ô, Andréia, você costuma fazer, por exemplo, você tem um cardápio e essas recepções a pessoa pede para você o cardápio, Então. escolhe entrada, prato principal, sobremesa, como é? Eu trabalho como personal chef, então o meu trabalho consiste em entender a necessidade de cada cliente, tá? Entender o que a família gosta, o que mais gosta de comer, quais são os hábitos alimentares, se existe alguma intolerância alimentar, alguma restrição, porque eu atendo clientes que, ok, não tem nenhum problema, pode comer qualquer coisa, como eu atendo clientes celíacos, diabéticos. E também aqueles que não gostam de algumas coisas por Exatamente. gosto mesmo e falam, olha, isso eu não gosto. Isso, então o meu trabalho eu envio para o cliente uma pesquisa alimentar, onde eu coloco ali perguntas para entender realmente o que ele gosta e o que ele pode comer. Tá? Então, entendendo isso, eu trabalho em cima de um cardápio exclusivo. Olha, que legal. Isso, então eu... Daí você vai na casa da pessoa e muitas vezes você faz a comida para a semana inteira também? Tem isso, Déia? Eu faço comida para a semana inteira, quinzenal, mensal, deixo os congelados lá, pronto. Na quantidade que eles pedem, na pedem. vasilha, no tamanho de vasilha que pedem? Exatamente. Tudo? Que legal. A gente armazena em potinhos, né? Coloca Qual foi no freezer. Enquanto a Andréia tá fazendo aqui, já quero saber tudo. Qual foi a comida mais estranha que já te pediram? Olha, já me pediram um polvo com molho de mel. Foi difícil. Com molho de mel? Molho de mel, porque o polvo já é uma carne... Já não tem gosto de nada, é um polvo. fruto do mar já complicado. Não Você tem sabe muito que eu fiz um gosto. reality aqui, essa história do polvo deu o que falar. Porque nós Sim. fizemos, a menina fez um polvo, a Rô, e ela fez o polvo, até o Rafael falou aqui no meu ouvido, com molho de morango. Então. E os chefes falaram isso. Falaram que o polvo com um molho adocicado... Você não sabe o que é, porque o polvo não tem muito Exatamente, gosto. não tem Então muito você não gosto. pega, já não pega muito tempero. Se você deixar passar um pouquinho, ele já fica uma borracha. E a pessoa gostou do molho de Ela mel? adorou. Ainda bem, né, Ela menina? adorou. Eu tenho clientes que não querem nenhum Polvo tipo de com tempero, molho de mel, só Jesus. um pouquinho de sal. E no final eles adoram a comida. Então, como eu estava te falando, é um trabalho personalizado. Então, o cardápio que eu faço para você, eu não faço para outra pessoa.
tá? Ele é exclusivo, a gente trabalha em cima da sua necessidade. Daí eu falo, olha, André, eu gosto de carne. Então você faz vários tipos de carne. Eu quero uma vasilha de meio quilo para cada dia. Sim, a gente pode armazenar. Eu monto as marmitas fitness quando a cliente necessita disso, né? Eu monto marmitas para uma refeição em família. Tá. Então você chega do trabalho cansada, só tira do freezer, aquece no micro-ondas. Já tem para a família inteira? Para a família toda. Então Legal. a gente funciona conforme a sua necessidade. Tá. E aí, assim, é um trabalho bem gostoso. E você consegue fazer as coisas para a pessoa, né? É bem direcionado, Bem né? direcionado, a gente vai criando... Bem pessoal mesmo. Criando vínculos. Tá queimando a ideia. Ui, esqueci aqui, não tem problema. Tá, vou aumentar aqui só um pouquinho, porque o filé mignon, ele é bem rapidinho. Mas como... E o que a Andréia falou? Você não vai deixar... A menos que você goste muito de carne bem passada, mas você sabe que a carne bem passada tem aquele entrave que a gente fala. Isso. Perde um pouquinho do sabor, ainda mais se você vai fazer com... Exato. Com algum molho, alguma coisa assim. Então você procura deixar... Deixa eu ver se o outro não tá ligado. Tá ligado também, né? Tá ligado, mas eu vou usar. Pode deixar. Deixa eu deixar mais Abaixar baixo, um que eu acho que pouquinho, tava tá. queimando um pouquinho ela. Tô sentindo o cheiro, tá sentindo? É do arroz. De queimada, não tá? Um pouquinho no fundinho dele, mas não tem problema, tá? Ó. Também eu fiquei A gente pega conversando por com cima. você, ó. Não, desculpa, mas a gente trouxe Vou outro. tirar esse. Peraí. Por ele aqui. Que esse aqui não tá ligado. Pronto. Eu vou pôr essa panela aqui para Essa aquecer. panela você vai pôr. Isso. Então você vai refogar o filé mignon filé. é só uma seladinha, tá? Aqui, ó, ele criou um pouquinho só de água aqui que não era para criar, porque tava muito alto aqui o fogo e eu não Certo. percebi. Mas é basicamente isso. Tá. A gente selou a carne no azeite, eu coloquei uma pitadinha de sal e uma pitadinha de pimenta do reino. Certo. Mais nada. Pra mim Não já tá precisa. bom esse ponto. Então, não precisa de mais nada. Daí você Tá. tira uma coisa legal que a Andréia falou, porque ela vai usar a mesma panela para ficar o gosto da carne. Exato. Então você vai sentir aquele gostinho da carne. Exato. Então você tira, reserva, ou coloca no prato, ou coloca num outro recipiente, como ela tá fazendo. Eu vou Daí colocar você vai fazer o molho aqui. Eu vou colocar nessa outra panela para ela ficar um pouquinho mais sequinha. Ah, você quer deixar ela mais sequinha, então? Um pouquinho só mais sequinha. Quer que deixe aqui. mais baixo o fogo, Dé? Vamos baixar só um pouquinho aqui, né? É aquele ali. Aquele ali. Isso. Só para ir aquecendo. Tá certo aqui, Vê se Keila? saiu daqui. Aqui saiu. Aqui Tá eu certo, abaixei? aqui tá baixou. Vou deixar Baixei. menor. Isso. E aqui deixou subir ele. Tá. Pronto. Daí Aí o aqui- que você vai usar pro molho, Dé? Aqui o que a gente faz? Deixa eu passar para cá essa cara. Tá? Tá. Aqui, ó. Essa panela ela já tá quentinha, o azeite tá quentinho. Que E a gente raspinha faz? da carne, que é uma delícia, né, Aquele menina? suquinho da carne. Eu vou colocar um pouquinho de vinho branco. Vinho branco. Vinho branco seco, Certo. tá? Pra dar uma deglaçada aqui E o nessa- vinho branco, ele também já vai dar uma quebrada naquele gosto forte do gorgonzola, né, Dé? Exato. E ele dá uma deglaçada aqui na frigideira, então ele pega todos os sabores da carne, do Que é o que, tempero. quando você fala deglaçado, é como se desgrudasse Exato. aquela raspinha da carne, Isso né? mesmo. E daí você vai usar para poder dar mais sabor ainda pro molho, sem ficar aquela coisa muito forte. Exato. E o gorgonzola, ele tem um sabor muito que combina muito com a carne vermelha, né, Eu Dé? acho que ele é perfeito. Eu acho faço também com frango, com isca de frango. Ele fica bom, mas eu acho que com a carne ele fica maravilhoso. Tá? Então, ó, começou a ferver, você pode ver que já soltou tudo aqui, ó. Eu sempre Vamos na gosto de panela. falar para você, só para relembrar, que você não tenha preocupação em utilizar a bebida alcoólica quando você vai fazer uma receita quente. Exato. Porque a bebida alcoólica, o álcool evapora e vai ficar o sabor da bebida, mas do fruto. No caso aqui, da fruta, da uva. Isso Quando mesmo. você usa um conhaque, a amêndoa, eu acho que o conhaque é amêndoa. Sim. Então sempre tem a essência do fruto. Então não se Álcool preocupe nenhum com o que ele álcool que não evapora. vai ficar. Tá, aí a gente vai entrar aqui nesse caldo Certo? com um potinho de requeijão, que eu vou usar um pouquinho menos. Requeijão. Isso, um potinho de E requeijão. o zoinho aí tá bem, Vê? Uma Daqui a pouco eu vou mostrar o olhinho da Vê. uma caixinha de creme de leite, aquele de caixinha mesmo. Se você quiser... E o requeijão é o requeijão de pote mesmo, de requeijão comer pote com... mesmo. Tá, Você pode usar tá. o queijo de catupiry? Pode usar o queijo de catupiry. Mas o requeijão também serve e fica bom. Eu tô fazendo aqui pra gente hoje uma versão mais econômica, mas você pode usar um queijo de catupiry e você pode usar também um creme de leite fresco. Tá. Tá? É que eu gosto desse sabor também do requeijão, Eu também sabia? gosto. Aqui tá ligado, Keila? Tá. Vamos desligar? Vou desligar tudo, peraí. Desliga tudo, tá? Então, olha, qual que era a Pode ideia desligar da Deia? Era deixar... Peraí, deixa eu tirar tudo. A ideia da André é deixar bem sequinha a carne. Então agora a gente já desligou. Já deixou Ela ficou bem sequinho. sequinha. Isso. Deixa
Deixa eu pegar aqui só para virar para ver você que tá em casa. Ó. Tá bem sequinho. Olha, tá vendo? Ela vai ficar bem sequinha mesmo. Isso. A proposta desse prato é essa. Dela ficar uma carne mais sequinha. Mesmo que ela seja... Tanto que, na verdade, eu tinha deixado aquecer mais um pouco aqui. Mas na tua casa, o que você faz? Deixa a panela... Não deixa a panela quente, não. Porque daí ela vai dar aquele... Se você gosta de mal passada, qual que é a ideia que a Debbie falou? Que é ficar aquela coisa mais mal passada, mas ela bem seladinha. Exato. Ela tá seladinha aqui. Ela só secou um pouquinho, tá? Então aqui, ó, super simples. Eu vi que você não colocou sal ainda, não colocou nada. Ainda não. O sal a gente só vai colocar depois do gorgonzola. E se for muito necessário, né, Dé? Se for muito necessário. Porque ele já é salgado, né? Muito. Então aqui Você pegou um que tá bem temperadinho já, que ele tá bem uma passado. delícia. Então aqui relembrando, na mesma Azeite, frigideira, na frigideira da a gente carne. selou a carne com azeite, Vinho branco, pimenta e sal, vinho branco, requeijão, creme de leite, certo. tá? Aí a gente, depois que deu essa fervida aqui... Começou a borbulhar. Isso, é que eu entro Vamos com pro queijo. gorgonzola. Gente, vocês não têm noção do aroma no estúdio dessa carne, desse molho. Muito bom, né? Nossa, pelo amor de Deus, tá demais, né, Vê? Você já deixa ele picadinho pra facilitar E aqui. derrete rapidinho. Rapidinho. E ele também não precisa virar O que é uma isso daqui, Vê? pasta. A ideia? É o molho pronto. Ah, já é um molho pronto. É, eu trouxe um pouquinho do molho pronto. Ah, mas vai dar pra fazer frio. Ainda bem, porque daí se não tem micro-ondas, eu não gosto de comida fria. Então. Você gosta de comida fria? Não, Dé? não gosto. Esse negócio de comida fria não dá, não. Quando ela falou pra mim que tava sem o micro-ondas, eu já falei, meu Deus. E Ela vai comer como, meu Deus? Ainda bem que deu tempo. Deu tempo. A Andréia trouxe 2 opções de acompanhamento, que eu já tinha falado pra você, mas só quero te lembrar. Ela trouxe o arroz laminado com algumas gotinhas, com a amêndoa laminada e algumas gotinhas de limão. E ela trouxe o tradicionalíssimo, que eu brinquei com ela, que é uma delícia, que é o macarrão só com um pouquinho só de com um manteiga pouquinho e de azeite. manteiga e azeite, pronto. Exato. Também, porque você tem o molho gorgonzola, então não fica inventando moda, porque o prato principal por si só já tem muito porque sabor. você não precisa colocar em todos os pratos Tudo. sal, cebola, Não alho, tem necessidade. né? Não tem necessidade. A gente vai aprendendo isso. Eu já tô com o prato na mão, né? Você tá vendo? Já tô com o prato na mão. Já vamos finalizar. Como é que eu sei o tempo certo desse molho? O tempo do molho é quando ele estiver derretido. Bem derretido. E nessa textura líquida, assim, ó. Tá? Ele não é igual um creme bechamel, que fica mais encorpado. Ele é um creme mais líquido mesmo. Olha, vou deixar para você os contatos da Andréia antes dela finalizar, porque lá para você ter orçamento, ela te explicar tudo direitinho o que você precisa, o tipo de comida que você quer. Ela vai te mostrar o cardápio que ela tem, mas é como ela explicou pra gente. Ela pode fazer um cardápio de acordo com aquilo que é a tua necessidade, tanto em quantidade quanto em tipo de alimentos também, tá? Exato. Então, pelo WhatsApp, você entra em contato com ela, que é o 91675-9625. 91675-9625. É o melhor caminho para você entrar em contato com ela e fazer os orçamentos. Pelo Instagram, você conhece um pouco do trabalho da Andréia, que ela sempre posta pra gente, que é o Andréia Coelho Chefe. Exato. Enquanto a Andréia monta o meu prato, eu vou ver o olhinho da Verônica. Deixa eu ver. Ai, gente, mas é lindo demais. E esse daqui, a Verônica colocou outra cor. Ela colocou só, mas ele tem a mesma vida. É. Como se fosse o olho mais escuro mesmo, castanho, tá vendo? Olha que lindo, secar um pouquinho, aí dá pra Não, mas fazer o olha na efeito. tela, Vê. Que lindo. Fica bonito, né? Pra você fazer esse efeito, lembra sempre que pra fazer o corpinho, você não pode secar. Isso, mas o Deixa, olhinho assim. faz com ele ainda, com a tinta ainda molhada pra dar esse efeito. Mas o olhinho é o contrário. O olhinho você tem que esperar secar pra poder fazer isso, porque não é um sombreado, é quase como se fosse uma pintura em cima da outra. Exatamente. Lindo demais, Vê. Obrigada. Lindo. Maravilhoso. Obrigada. Fica aqui pra você comer também, tá? Tá bom. Uma delícia. Vamos voltar pra cá. Ok. Ai, meu Deus do céu, que gostoso. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar o prato daqui só, que aqui tudo faz barulho, esse fogo. Pronto. Você pode ver que o creme já sequinho, ele frio, ele já fica bem sequinho. E deixa eu te perguntar, pra quem faz pra venda, quanto você aconselha de carne numa marmitex, numa marmita? Como que eu monto esse prato para vender? Quanto que eu coloco de carne, quanto eu coloco de arroz, ou do macarrão, ou do outro acompanhamento? Então, sempre mais ou menos assim, 100 gramas de carboidrato, né? Para 150 gramas de proteína. Então, 150 gramas na carne. Isso. E as 100 gramas que vai dar a marmita de 200 gramas, que é a tradicional. Exatamente, de arroz, né? No caso do arroz, ou macarrão, ou uma batata assada. Sempre você vai colocar 150 gramas de carne. 150 gramas de carne.
Lembrando Olha, gente, que a que lindo. carne, quando você compra, depois crua, ela tem um peso. Quando você cozinha, ela perde cerca de 30%. Daí eu peso como pra fazer? Depois de pronta, né? Depois de pronta, exato. Vou experimentar o arroz junto, peraí. Nossa, gente, o aroma... Deixa eu cortar pra não pegar o pedaço inteiro, peraí. E aí, essa carne nem corta, né? Ela é bem molinha, só ó. puxa. É, só puxa. Eu amo carne vermelha. É o que você gosta mais também? Gosto também, mais de carne vermelha do que frango. E polvo com mel também não quero, não. Não, a gente polvo não com faz mel, não. polvo com mel. A minha cliente ouvindo isso. Muito bom. Você nem pôs sal, né, Deia? Eu coloquei sal. Nem precisa. Nossa, Deia, o arroz ficou bom, hein? Tá bom? É isso aí. Não, e eu que quase queimei o arroz, né? Porque eu que coloquei ele ali, Não, você viu, né? descuido aqui. Eu quase queimei o arroz. Mas vai ficar bastante aqui, ó, fresquinho. Pra você comer. Tá Os meninos vão aprovado? adorar. Provadíssima. Que bom. Então você vê, é um prato super simples. Olha, eu comendo ainda, tá falando, eu vou É comendo. um prato simples, porém sofisticado pelos ingredientes que vão, né? E é bom pela versatilidade dele você poder usar outra carne. Exato, exatamente. Não é um prato muito complicado, cheio de etapas. Quando você faz um prato desse com um molho diferente, você muda a cara de um prato que é um prato trivial. E o bom, por exemplo, do meu trabalho, esse trabalho que eu executo de personal chef, é a variedade que eu consigo de pratos. Por exemplo, o filé mignon, eu tenho uma extensão aí de acompanhamentos de cremes, que você pode colocar na carne, enfim. Daí você tem quem gosta de carne, comendo a mesma carne nobre, Exato. com várias caras diferentes, com vários temperos diferentes, né? Isso mesmo. Ontem eu fui numa cliente e eu fiz a mesma isca, mas com molho de vinho. Então você tem opções maravilhosas para você acompanhar. Uma delícia, obrigada, viu? Obrigada, eu que Volta agradeço. mais vezes, Eu Deia? volto, claro. Ai, que bom, vai ser uma Obrigada alegria pela ter você, oportunidade, meu amor. viu? Que Deus te abençoe. Amém. Muito, muito obrigada e vamos nos ver muitas vezes em 2026. Se Deus quiser. Você Viu? viu que Uma eu tô alegria um pouquinho ter você nervosa aqui. a primeira vez, né? Imagina, minha filha, ficou tudo maravilhoso. Que bom, muito Depois obrigada. acostuma com a gente, né, Verônica? Obrigada. A gente briga depois quando não vem, liga reclamando, a gente é assim, entendeu? Intimidade, né, é uma coisa. Intimidade com você também, porque a gente se vê todos os dias. Eu te espero amanhã, às 14h. Amanhã é dia do nosso Trocando Ideias. Claro, tem sempre um assunto muito especial para você. Portanto, estamos te esperando. Um beijo, Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.